Gente, eu tô na Figa. Gente, mega bug. Deu um bug muito absurdo. Eu não conseguia voltar. Ela encerrou sozinha a live. Instagram deu bug geral. Cláudia, voltei. Vou avisar a Cláudia. Cláudia, você tá aqui? Aguardando a Cláudia entrar. Gente, desculpa, um bugzão bizarro, muito bizarro. Ela encerrou sozinha, inclusive eu acho que a segunda parte da live não vai salvar, gente. Sorry. Bugs da internet, freak. Oi, Cláudia. Bug no Millennial, total. Deu um bug e não conseguia ir pro ao vivo, entendeu? Deixa eu chamar a Cláudia. Oi, amor. Voltamos, Então, Gabi, voltamos. Cara, um bugzaço. A segunda parte da live não salvou, gente, mas enfim. Eu então acho que eu depois. Você entrou, vamos Cláudia? indo para. Aguardando você. Já Vamos. entrei, olha eu aqui. Vamos indo Não para tô ver te se a gente. vendo. Ué, eu tô aqui. Ai, meu Deus, ainda tá pra mim assim, aguardando Cláudia Kopic. Tô Mas aqui. enfim. Quem tá me vendo? Tá me vendo, Fernanda? Vocês estão vendo a Cláudia, gente? Alguém vê a Cláudia? Ih, eu não tô. Então, sei lá, gente, é a minha Tudo bem, vai conexão, assim. é o Mas meu. você me Tá ouve? ótimo. Eu não tô te vendo, eu tô te ouvindo e tô vendo os comentários. Então Então, tá só ótimo. Eu tô me seja o que Deus vendo, tô quiser. te vendo, tá tudo certo. Tá bem, amores. Ai, muito zicada, hein, Brasil? Então, seguimos, Cláudia. É, A gente falou de período de época, estava falando um pouco disso. Você quer comentar? Você já comentou? Cláudia? Agora eu não tô ouvindo a Cláudia. Meu Deus. Caiu, Cláudia. Chama a Cláudia de novo. Ah! Aleluia! Voltou, Brasil! Nossa, voltou, agora ela voltou. Ah! Voltei. Que luta, que luta. Gente, a gente prefere um programa de TV, né? Feito, que a Eu pessoa tá não. gravada, tá lá. Você prefere live, é isso? Você vai querer Não, se eu prefiro. contentar com Nem, live a não, vida inteira? nem o programa de TV, nem a live. Vambora para acabar. Tô brincando. Eu tô amando estar aqui, querida. Eu sei, Marina, você é pop. Vambora. Olha só, então, Hum. seguimos. A gente estava falando de Aninha período, Velara estilo de apareceu, época. maravilhosa. A gente estava falando de maravilhosa, Aninha. Beijo pra você. Dias de luta e dias de glória, gente. Elas que lutem. A gente está lutando para fazer essa live. Então, a gente estava falando de estilo. Você prefere algum? Você chegou a falar disso, a finalizar? Eu estava Não, falando que eu acho. Fala. eu falei um pouco, que também não sei se procede, que a gente não consegue, aqui no Brasil, a gente que é de Marte ou de Júpiter, né? Ficar assim especialista numa época, ou especialista numa coisa, mas eu acho que no geral os Perfeito. figurinistas também não sei se são especializados ou se aceitam vários tipos de trabalho. Vou até abrir um parênteses rapidinho, que é aquela história da Fernandona, que eu adoro, que eu estava fazendo Casa de Areia, ao mesmo tempo que estava fazendo Dois Filhos de Francisco, não sei por que que a conspiração resolveu fazer isso, ao mesmo tempo, uma confusão do cacete. E aí a Só para Fernanda, só para o público entender, você estava fazendo dois filmes com dois diretores diferentes pela mesma produtora na mesma época, tá, gente? Se liga. em lugares diferentes, né? Um Isso, em é só para entender. Eu Goiás, estava fazendo dois filmes, não, é duas produções caminhando ao mesmo tempo pela mesma exato, produtora com dois, né, dire... diretores diferentes em lugares diferentes, ou seja, pessoas enciumadas e loucas, mas enfim. Aí, aí
a Fernandona me ligando e falando sobre o sapato que ela ia usar na areia, como é que ia ser isso, como é que... Eu nem tinha pensado em sapato, mal tinha roupa, uma confusão danada. Rô Nascimento, se você tiver, não sei se a Rô entrou, te amo, obrigada por tudo, por esse filme Vinícius lindo e Feijão maravilhoso. entrou. E Figurino de aí, Casa de Areia que eu fui assistente, né? Tipo, a última assistente, a Rô era sua, né, primeirona, e você contramestre, primeira apareceu lá, assistente. linda. E eu aprendi muito nesse filme, fiz esse filme com você e com a Rô. Eu também aprendi muito nesse filme. Mas, enfim, a Fernandona me ligou e falou, eu quero saber o sapato, não sei o quê. Aí, e no meio disso tudo, ela queria trazer uma modelista de Paris. Vejam vocês, o chiquê da senhora Fernanda, né? E o Andrucha, não, você é figurinista, vamos embora, Ana. Aí eu fui cair na besteira de falar para ela, olha, dona Fernanda, eu te peço um pouco de paciência, eu não sou especializada nesta época. Bom, aí ela respondeu, então, minha filha, você não tinha que ter aceitado esse trabalho. Bom, de novo, quase morri, chorei, Andrucha, vou sair do filme, como é que eu vou para a Casa de Areia, lá para os Lençóis, com a Fernandona, não sei o quê. Mas era tudo uma agonia, todo mundo, assim, de medo de ir para aquele lugar, a Fernanda com o seu Fernando, com a Nanda, com a Andrucha, e ficamos amicíssimas a tal ponto... Ela trabalhando com a família inteira, né, dela. Inteira, agoniada. Então, sempre sobra pra gente, né? A gente sabe disso, ou vai para maquiagem, ou vai para figurino. Mas ficamos muito amigas e a tal ponto que quando ela veio para o Rio por trazer o seu Fernando, aí ela me perguntou, o que você quer que eu leve para você do Rio de Janeiro? E eu lá naquela Areal há 3 meses, eu falei coisas da cidade grande. Aí ela foi, acho que existia o Garcia Rodrigues na época, ela fez uma caixa com vinho, chocolate, biscoitos finíssimos, manteiga que não tinha lá para a gente comprar. E, enfim, assim selou nossa amizade. Um beijo para Fernandona, que eu amo. Maravilhosa, musa absoluta também, muito gostoso de trabalhar com ela. Fez o Vida Invisível também, uma É participação verdade. fantástica, fundamental. E o que eu ia falar sobre isso? Gente, eu estava com Você ia um falar sobre assunto. filme contemporâneo, o que a pessoa prefere? Não, Figurino e eu ia contemporâneo ou falar. figurino de época? Eu ia encerrar, então, de repente, esse assunto, que o meu primeiro longa, eu fiz poucos filmes na vida, tá, gente? Eu fiz 4 filmes no total da minha vida como figurinista. Eu fiquei muitos anos fazendo publicidade e eu aprendi muito a fazer publicidade. Inclusive, eu fiz figurino de época fazendo publicidade. Foi uma grande escola, porque eu tinha que fazer coisas desafiadoras em um espaço curto de tempo. Então, eu sou grata à escola da publicidade, porque eu aprendi a fazer muita coisa fazendo publicidade. Mas o primeiro convite do primeiro longa que eu tive foi da Minicat e era um longa de época, chama Muitos Homens Num Só. Era Belle Époque e o filme não tinha muita grana. E a gente tinha que fazer 3 hotéis de época no Rio de Janeiro, Belle Époque, um período que supostamente é super rico, né? Supostamente não, é um período onde o figurino ele é muito rico e tem uma coisa engrandecida, né? Tem esse estereótipo, essa carga, né? De Belle Époque, por exemplo. Mas eu também não sabia fazer. E a diretora também nunca tinha feito um longa na vida. Eram 3 mulheres. A diretora era uma mulher. Eu sou mulher? Não, eu sou um cara, na verdade. A louca. Não, E a diretora de arte era uma mana, entendeu? Então, assim, a gente se juntou e também nunca tinha feito figurino dessa época. Então, foi uma jornada coletiva de pessoas que não sabiam fazer, mas que se juntaram, pesquisaram, queriam e se apoiaram para fazer uma coisa que não sabiam. E isso é uma grande magia, né, Cláudia? Isso é uma das magias, assim. Sim. Eu acho que quando você pega, não importa, enfim, o filme, quando você consegue entrar num assunto, não é que consegue, você tem no cinema a oportunidade de entrar num assunto, entendeu? Um assunto que talvez você não tivesse pesquisado. Eu, por exemplo, no Tropa de Elite 2, eu fiquei louca com a CPI das milícias, assim, aquilo para mim era uma novela diária, eu lia aquilo sem parar, e o dia seguinte, quem morreu, quem fez... Imagina um assunto, imagina se eu ia querer saber isso na minha vida, eu ia ter tempo de pesquisar sobre isso. Então, assim, a gente mergulha em universos que a gente
ou não poderia ter tempo, ou não seria capaz, não se acharia capaz, e vai lá e faz. E isso é maravilhoso, né? Assim, a Isso é o gente grande desafio. E é é maravilhoso muito mesmo. legal, assim, vai da Eu, pesquisa até a realização, é muito bom. eu brinco que pro que me chamar, eu vou. O que me chamarem, eu invento de fazer. Assim, eu realmente eu gosto desse desafio, sabia? Mas você achou que o contemporâneo é mais difícil, por quê? Cara, porque eu acho que tem mais liberdade, é tão mais tudo. Você tem. Se você for fazer um filme, por exemplo, anos 70, tinham tecidos específicos da época, tinha um recorte de, né, o corte da gola, o tipo de material que eram. Então, eu acho que você fica mais encerrado numa coisa que aconteceu e hoje É, você pode. Sabe, você pode muito, eu não sei. E aí eu acho que quando te o universo restringe fica muito mais aberto, né? de alguma Exato. maneira, acaba que é mais fácil nesse sentido, que te dá mais Uhum. limites e barreiras. Quando você pode muito tudo, você imagina, esses dias eu estava vendo aquele Abstract, é uma série que é sobre Sei. profissionais, tem designer, cenógrafo, e eu estava vendo da figurinista, qual é o nome dela, gente? Ruth, Sarah. não sei o que, não Ruth, é? perdão, Ruth. Ruth É, Carter, né? Ruth é, Carter, que é figurinista fez os Pantera, fez Black Panthers, desculpa, é. Pantera Negra, fez Faça a Coisa Certa, o primeiro filme dela foi o Faça a Coisa Certa do Spike Lee, ela fez Malcolm X, ela fez vários outros filmes, enfim, é uma figurinista maravilhosa. E adorei ver, inclusive, recomendo Ruth Carter. E, cara, o Pantera Negra, olha esse caldeirão que ela pôde misturar coisas tradicionais, né, das sociedades africanas, coisas tradicionais de sociedades de outros lugares do mundo, norte-americanas. Então, assim, ela pôde misturar época com contemporâneo assim, imagino que É um é muito universo aberto, né? criado, né? Então, eu acho mais difícil, assim, eu tendo a achar, mas pode ser, eu não sei, eu aceito outras opiniões. Eu acho que, não, enfim, não sei se eu tô Não, eu certa, tá, concordo com gente? você. É quase que igual aquele trilhinho do diretor de arte, né? Quando você faz a época, você já tem um negócio ali que você segue, né? Por mais que você queira sair daquilo, aquilo já te coloca num lugar, senão não é, né? Não é época, enfim. Sim, E o contemporâneo, você tem que achar um jeito de tornar aquilo interessante, né? Se ele não for um aham. filme realista, assim. Então, pode ser que seja mais difícil mesmo. Olha, essa mantinha entrou, assim, afrofuturismo e afropunk é maravilhoso o tema desse filme, enfim, adorei e recomendo, gente, para quem gosta de figurino, tem figurinistas lá, ó, nossa classe, a nossa categoria representada e sendo, né, mostrada para o mundo, muito legal. Ó, Bom, alguém passando perguntou, Marina, para o essa próximo pergunta é para item. você. Como é que você lida Ah. com a verba curta e a época, né? Que é difícil. Você teve esse problema no Mulher Invisível, né? É, Enfim, Vida Invisível. Vida Invisível, é. Parece que é uma. Quase que eu estou desenvolvendo uma técnica de fazer filme de época com pouco dinheiro, mas na verdade. Liberdade. Bom, são vários assuntos aqui, né? Verba Acabou. curta, eu acho que a Cláudia já falou assim, verba curta, todo trabalho, a própria Cláudia fala isso. Nenhum trabalho tem um dinheiro infinito, então você sempre tem alguma restrição orçamentária. E fazer época com verba curta, gente, o que acaba acontecendo? Você acaba precisando alugar muito mais. Você tem menos chance de fazer uma coisa única e especial para cada personagem, porque você não tem dinheiro para comprar tecido, para manufaturar. Então, o que acaba é que você usa roupas de acervos, né, alugadas, e você acaba usando, então, roupas que já foram de outros filmes. É isso que acaba acontecendo, na verdade. A verba curta, o pouco orçamento para figurino de época, eu acho que a única cara que dá é isso. Você pode usar uma roupa que já foi usada num filme lá da LC Barreto, porque estava no acervo da LC Barreto e você está usando aquilo, entendeu? Então, Tem uma coisa que eu acho que facilita quando o diretor é parceiro, assim, é você combinar o que aparece e o que não aparece, entendeu? Assim, sim, o plano vai ser aqui, não precisa de sapato para aquela gente toda. O plano
eu sei que nem sempre cumprem, mas assim, né, isso pode facilitar enquadramento, o que usa, o que não usa, enfim. Tá rindo para quem, A Maria? Casa Jus. Não, que entrou Fred Pinto, temos um diretor de arte entre nós. Casa Juice, maravilhosa, enfim. O meu E fone eu acabou, acho assim. o meu fone acabou a bateria. Tá muito ruim? Ou estão me Não, ouvindo? tá dando para ouvir. De repente você pode aproximar um pouquinho mais do telefone, Tá, mas tá tudo bem. tá. Oi, Fred. Então, falando sobre isso, assim, respondendo essa pergunta e já puxando, de repente, um próximo item, a gente pode falar de figurinos especiais, Cláudia. E aí eu selecionei algumas categorias, tá, gente? Não dá para abarcar tudo, mas eu separei, por exemplo, Bom, dançarinos. a gente já está falando há quase 2 horas, mesmo com o negócio cair. Vamos dar uma resumida para ver se a gente consegue fechar. São 19h54. Mas eu acho que a gente começou de novo e não tem 1 hora agora, mas Então enfim, tá. Figurinos especiais. E bom, a live do meio que a gente fez não foi salva, então, enfim, para a gente ficar com essa, eu acho que a gente podia falar mais um pouquinho, mas a gente pode falar rápido. Figurinos especiais, enfim, eu separei dublê, efeitos especiais e dançarinos. Você me falou que você tinha uma história boa para falar de efeitos especiais do Tropa 2. Especiais eu tenho uma história boa do Tropa de Elite 2, que tinha uma equipe americana para explosões, tiros e não sei o quê. E na penitenciária, a roupa, eu não sei se a Verô teve que passar por isso, não sei se teve tiro, com roupa de presidiário branca. E aí a gente construiu, assim, porque a gente sabe que tem ou tinha gente que tem mais grana, o cara tem uma camisa da Nike, o outro tem uma camisa da Adidas, o outro tem uma camisa não sei das quantas. A gente não usava essas marcas, mas como se fosse. Então a gente construiu as camisetas todas, né? Assim, dos principais, que o cara era dono, meio que mandava ali no presídio e tal. E aí a gente começou a perceber que tinha aquela entretela de malha fininha que você colava na camiseta branca. Então, a gente tinha a camiseta na hora que o cara não ia levar o tiro, era uma camiseta ok. Depois a gente começou a fazer camadas para o efeito não aparecer, porque é um negócio enorme, né? Desse tamanho aqui, no meio da blusa branca, você vê. E aí, botava aquilo só naquele momento e deu muito certo. Então, assim, eu acho que acabou que a gente deu uma ensinada para os americanos, entendeu? Fodões da explosão e do tiro, do nananã e do efeito. Só para uma técnica que a gente criou, assim, foi legal. Para quem não sabe, o que acontece quando você vai fazer tiro os efeitistas, né, os técnicos de efeito especial, eles colam uma bolsa de sangue, um mini saco de sangue com um dispositivo que vai romper esse saco de sangue e aí estoura a camisa, o tecido, né? E sai o sangue que está nesse saquinho. Então isso é uma parafernália, é um aparato, é tipo um saquinho com um negocinho que você prende aqui com fio, que o cara, enfim, até hoje é meio assim, acho que tem jeito de fazer remoto. Eu acho que deve ter. Remoto. Era remoto, mas mesmo assim fica um negócio enorme, né? Entendeu? É como se tivesse uma coisa por baixo, assim, e fica meio duro. Então, o que a Cláudia, só para ficar claro, que eu não sei se todo mundo conhece essa técnica, Cláudia, que está aqui vendo a gente, é que você precisa disfarçar. Se o figurino, se o tecido é muito fino, você precisa disfarçar que tem aquela parafernália ali dentro, entendeu? Assim como a gente precisa disfarçar equipamento de som, né, gente? Microfone, o fio, a lapela, né? O Fred falou que agora estão fazendo em pós, graças a Deus. Ai, que tudo! Aff, Maria, que beleza! Truqueira, olha, o Gleide tá falando que a gente é truqueira. Cláudia, minha filha, é truqueira. Mentira, não é truque não, gente, é técnica. Eu sou contra essa ideia de truque, mas é mágica, vamos colocar como mágica, né? Seguindo, ser. Então. Quer falar um pouco de... Quer falar mais sobre esse assunto? Não, entre bailarinos e blá, 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 depois que quando eu voltei, quer dizer, sei lá, não sei nem mais como é.
quando eu voltei para a Globo, eu fui fazer o Esquenta com a Regina. E era um programa, assim, que não era só por causa do figurino. Era um programa que a gente aprendia muito. Era um programa que tocou em assuntos, assim, muito importantes para o Brasil. Muito importantes. Assim, era um orgulho. E, além de tudo, a gente fazia um tema por semana. Assim, eu nem sei como, para falar a verdade. Eram milhares de pessoas no palco, a gente fazendo aquilo tudo. Quer dizer, TV Globo, né? Então, assim, também é diferente de você não ter uma equipe, você não tinha uma equipe fixa de camareiro, de aderecista. Na época, podia-se trabalhar muitas horas. Isso nem é bom, mas era o que a gente fazia e tal. Então, é uma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha feito e eu adoro, assim, também foi uma coisa muito, muito legal, assim, ter participado Amo o de um Esquenta. programa de Maravilhoso, show, amava. Eu sabe, assim, também estava lá nesse Sim, momentinho da sim. vida. Bom, a gente tá assim, faltam 6 itens. Mas a gente pode, de repente, juntar alguns. Aqui tem cor e teoria das cores, enfim. A gente falou de você falar sobre tingimento, a gente pode juntar, então, envelhecimento, cor e enfim, cor e beneficiamento. A gente pode falar das duas coisas mais rapidamente, assim. Podemos. De novo, eu vou contar uma outra história, que é do Casa de Areia também, que eu Uhum. nunca tinha feito isso. O diretor de fotografia, Ricardo de la Rosa, maravilhoso, que Deus o tenha, contou pra gente que tudo que ia ter de luz era luz de fogo. Ou era luz do dia, de noite era luz de fogo, óbvio, não tinha luz, né? Lá no Areal. Para quem não viu o filme se passava no início do século XX. Exato, lá nos Lençóis Maranhenses, né? O filme Isso. Gabi, obrigada, é lindo mesmo esse filme, eu tenho muito orgulho dele. Então, ele sugeriu que a gente fizesse um tingimento frio, que não fosse chá, que não fosse café, que não fosse amarelar, porque na hora que ele acendesse aquele fogo, ia ficar tudo muito amarelo. Então, a gente com a Lolô, a gente conseguiu tingir todo o figurino para o gelo, assim, tons acinzentados, assim. Eu nunca tinha feito isso, assim. Então, foi um aprendizado. E fora isso, quando a gente chegou lá, que a gente achou que só ia ter areia na roupa, tinha umas lagoas marrons, assim. Então, a gente teve que reenvelhecer toda a barra das saias nessas lagoas marrons, assim, tentando juntar a vaselina com a areia, que é difícil grudar areia. Então, era vaselina com um pouco da terra, aquela terra marrom. Coisas que acontecem no set de filmagem, que é interessante, porque às vezes você imagina como vai ser, chega lá, você se depara com uma outra natureza, com uma outra coisa, e você tem que refazer, né? Enfim. Exatamente. Agora eu passei por uma coisa no ano passado, na verdade, uma situação semelhante, que era um cenário, tá? Que era uma locação, não era um estúdio e tal, então era um cenário, uma locação. E aí teria uma cena de briga com a antagonista e o herói e a heroína e o antagonista, né? O protagonista e o antagonista nesse lugar que eles rolavam no chão, etc, etc. E a gente filmou várias sequências antes, assim, e Claro, realmente eu vou te falar. Isso é um clássico, porra. Cara, olha, eu vou te falar, eu passei nervoso, porque assim, eu fiquei, enfim, é uma história triste, gente, de figurino, que é assim, eu não fui na locação, eu não tive a oportunidade, não deixaram, não tive tempo, a locação não estava paga, e aí não podia ir antes, não estava decidida, e quando foi decidida, eu estava filmando em outro lugar, enfim, coisas de logística, de produção, eu não consegui ir no lugar para ver as texturas e as cores. Eu vi por foto, mas quando eu cheguei lá e botei a mão no chão, eu falei, cara, o resultado da poeira e da cor da sujeira que dá aqui não foi o que a gente colocou lá atrás, entendeu? Então, você realmente tem coisas que é muito difícil fazer de trás para frente, tá? Porque é assim que a gente faz figurino, né? De trás para frente, a gente faz tudo fora de ordem, né? A gente filma tudo fora de ordem, né? Muito, muito. Ih, Marina, você foi-se embora. Ai, reconectou. Ai, meu Deus, voltei, gente. Estão falando de prazo. Olha só, se cair, eu acho que a gente talvez não volte.
É, né? Não sei. Assim, tá bom. É. querem falar de prazo também. Mas só para quinta-feira, para terça que vem, ninguém perder, que é a Marília Carneiro. Isso. A Maravilhosa. E a dona Carla Monteiro. maravilhosa. É Carla Monteiro, né? A Carla Monteiro com a Marília Carneiro vão falar sobre novelas, séries e coisas maravilhosas, né? A Marília é incrível. Voltou, vamos lá, volta. A Tereza está falando. Sério, Ah, gente. As pessoas estão gostando, mas estamos a hora já aqui. Falar sobre então, o prazo, próximo prazo. ponto, Aqui estão prazo? pedindo. Falar sobre o prazo de trabalho. Que tipo de prazo? Não sei Ué, se eu entendi a pergunta. prazo? Quanto tempo tem para entregar o trabalho? Quanto tempo tem para entregar o trabalho? Ué, Bom, em figurino, prazo você de vai modo geral, a montando. pessoa está falando. Eu acho. Quem perguntou isso, se puder ser mais específico? Eu acho que você, então, vou falar um pouco de cronograma de figurino. Você vai montando o figurino, e aí, a partir de um determinado momento, você começa a trabalhar especificamente com plano de filmagem, ou seja, o que que filma antes, o que que filma no meio, o que que filma depois, assim. Então, você começa a dar prioridade de construção de figurino e de finalização daquilo que filma antes. O raciocínio, basicamente, é esse. Então, você vai cumprindo vários prazos ao longo da produção, né, Cláudia? Sim, mas aí entra a opção chuva, né? Aí puxam, sei lá que cena, porque o ator não sei o quê. É complicado. Eu acho que a gente sempre está correndo. Antigamente a gente tinha. Estão falando prazo é muito curto para entendermos todas as necessidades. É verdade. Antigamente você tinha uma pré de um longa ou de qualquer trabalho muito maior, né? Você tinha tempo de preparar. Uhum. Gente, quando eu fiz o Eu, Tu, Eles, eu fiquei 2 meses preparando. Imagina, um filme pequeno. A única coisa que eu deixei para fazer na hora, graças a Deus, era a roupa da cana-de-açúcar, né? Das pessoas que trabalhavam lá, porque eu não sabia fazer, queria ver justamente como é que era na hora e tal. Mas era assim, era uma eternidade, uma beleza. Hoje em dia, falam disso todas as lives. É verdade, a gente tem cada vez menos tempo de preparação, aquele sufoco, né? Sim. Assim, medo quase de não dar tempo, de sair correndo, enfim. E aí, bom, a gente tem. O próximo item seria. Eu vou pular um item que é meio chato, assim, que é reunião de produção. Que Não, a não Cláudia precisa. já achava que não tinha muito assunto. Eu, particularmente, gosto de falar de tudo, mas a gente vai pular disso. Quem quiser, me escreve direct, escreve para Figa, para procurar saber do assunto. E aí, a gente falou também de como criar e organizar esse guarda-roupa, mas também não tem grandes assuntos sobre isso, assim. A Cláudia tem toque, algum tipo de toque com organização, Cláudia? Eu acho que, em termos gerais, um guarda-roupa organizado e um camarim limpo e organizado e um caminhão organizado, a Lena está aqui, pode falar, né? Pode atestar. Quanto mais organizado, melhor. Mas muitas vezes a gente não tem um caminhão do tamanho que a gente precisa, então as roupas ficam apertadas, às vezes as bases são apertadas, e aí, enfim, quanto mais espaço e mais limpeza e mais estrutura para você ter de material, para organizar o seu material, melhor. Basicamente é isso. Eu concordo e acho que colocam a gente em situações assim muito precárias às vezes, sabe? Eu já fiz um filme, a Ana Velar, se estiver aqui ainda, a pessoa ficou doente, teve que sair do filme com um negócio meio mofado, não tinha janela direito, sabe? Assim, o lugar de colocar o figurino é sempre um lugar, quer dizer, nem sempre é correto, sabe? Já ouvi alguém falando que ficava no quarto andar de escada. Parece que eu fico boba, parece que é uma surpresa que vai ter que subir com aquele monte de coisa, descer com aquele monte de coisa. O cara não foi lá, não sabe a quantidade de figurino. Outra coisa que a gente, puxando já o assunto um pouco de figurante, que a gente ama, é como é que você chega numa gravação e não tem lugar para sentar. Os figurantes estão vestidos de época, estão vestidos para um casamento. O que que acham? Que a pessoa vai passar 12 horas em pé, ou que a pessoa não vai se jogar no chão com a sua roupa? Vai se jogar no chão com a sua roupa. Você vai ficar chateado, vai gritar, vai dar chilique, né? Que é o meu caso. Porque eu me importo muito com figuração, assim, figuração mal feita, figurante que não tem que estar lá, figurante com a cor errada, destacado lá no fundo, isso eu fico desesperada, assim, eu quase que gosto mais de figuração do que de elenco principal. Eu queria ser especializada só em figuração.
Eu amo também. Então, eu compartilho com você esse prazer, essa delícia. Acho que se o background, se o fundo, se a figuração tá ruim, cara, ela te tira do. Ela faz você lembrar que aquilo é um filme, que aquilo não é. Ela te dá uma quebrada nessa quarta parede, né? Nessa imersão, Você nessa sai do realidade. sério, né? Assim. Pelo menos Se você acha você fica olhando falso, aquela se você pessoa acha que falando. tá. É. Se Gente, você acha falso, né? Você acha que não é, se você não acredita, ela ajuda, uma boa figuração, ela ajuda você a acreditar no filme, cara. Ela ajuda você a contar a história tanto acreditar em quanto a tudo, e na personagens, né? novela, a quantidade de restaurantes com gente fingindo que está conversando, que está falando, ai meu Deus do céu, Eu sou apaixonada. Quem é amante de figuração? Faz coração, gente. Não, mas não manda coração aqui, porque senão cancela a minha live. Ai, mandaram já. Ai, meu Deus. Ai, essa conexão babado. Dani, Davi, Então, lá falei de os você dois outro dia para últimos minha tópicos. filha. Os dois últimos tópicos, na verdade, a gente podia ter falado muito mais tempo sobre vários assuntos aqui, tá, gente? Mas os dois últimos tópicos. Que ela é aficionada por figuração, gente, é porque realmente é isso, estraga tudo ou bota tudo maravilhoso, né? Assim, Ai, Gabriela, maravilhosa, minha musinha, Gothic Cat, pirigótica, maravilhosa, tá aqui. Bom, eu realmente, assim, eu fico de olho quando uma pessoa... Alguém falou se os figurantes fossem o quê? Personalizados? Como assim? Vê aí o que está escrito. Profissionalizados no Brasil. Ah, sim, com certeza. Gente, eu vou Mas contar alguns são. Muito triste. Alguns são, né? Alguns no são. Cazuza, quando a gente teve que refazer o Rock in Rio, juro, apareceram tipo 10 mendigos que eles cataram na hora porque os figurantes não apareceram. Foi horrível, assim, horrível. Você não sabia o que fazer com os mendigos, sabe? Como é que você ia trocar a roupa daquele pessoal dentro do caminhão. Então, e no Cazuza também, que era anos 2000, queriam me dar várias pessoas de cabelo raspado como figurante. Falava, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Eu brigo muito, mando embora. É horrível, que eu tenho pena também. Mas, sinceramente, seria muito bom que eles fossem profissionalizados, assim. Não, é importante que eles atendam um perfil, né? Um perfil de tipo, né? Uma tipificação, né? Mas importante. isso é assistente de direção, né, minha gente? Que claro, quando sim. não tem, isso não quer é empurrar qualquer coisa. Não é uma função, né, do figurinista. A gente ajuda a compor, né? E muitas vezes a criar esse perfil, a redirecionar até esses perfis, né? Você estava falando, Marina, a gente falou também de prova de roupa, quando é possível, em figuração em filme de época, né? A gente falou que isso encarece, mas barateia. Foi? Eu acho assim, eu desconfio de qualquer assistente que está trabalhando comigo que não gosta de figuração. Isso é uma coisa assim, se a pessoa não gosta de fazer figuração, eu já fico meio, assim, apreensiva. Realmente eu acho uma coisa muito importante. Eu acho que quem faz figuração bem, faz elenco bem. E acho muito importante fazer prova de roupa, de figuração de filme de época. Eu consegui, nos filmes que eu fiz, que não foram muitos, estabelecer esse protocolo de trabalho, né? Estabelecer essa metodologia. Então, eu já comunico a produção para separar o dinheiro de prova de roupa de cachê de figuração, porque isso faz você levar menos roupa para o set no dia, se você está aprovada. Isso faz você compor melhor, né? Porque você já sabe os corpos, os tamanhos. Sobretudo quando é filme de época, gente, que eu sou obcecada com bainha. Você não me vem com aquela bainha cagada, comprida, errada, ou aquela bainha que você descosturou daquele terno porque o cara era mais comprido e tinha um terno mais curto, com uma calça mais curta. Aí você desfaz a bainha, aí não dá tempo de passar aquele ferro, sabe, a vapor, para tirar aquele vinco, aquela marca e refazer essa bainha. Pelo amor de Deus, você tem que poder fazer essas coisas, né? Enfim, você tem que poder trocar um botão de lugar para ajustar melhor, você tem que poder fazer isso. Também vai facilitar o tempo no set. Você não vai levar 3 vezes roupa, né? Porque para um figurante você leva 3 vezes roupa para poder experimentar na hora. E na época você não vai alugar tanta coisa, né? Se você tem essa oportunidade. Com certeza. E, bom, a gente vai terminar falando, então, da filmagem.
que eu acho que tem a ver com tudo que a gente já falou aqui, né? Tudo que a gente já falou aqui, muitas coisas, não tudo, mas muitas das coisas que a gente falou aqui acontecem durante a filmagem. Quando a filmagem começa, é uma roda que não para de girar até acabar. Então, requer, eu acho, saúde, requer disposição, cara, requer uma equipe, né? Saúde, disposição e uma equipe brava. Eu acho que de brava gente, assim, de gente guerreira, porque você fica 12 horas por dia em pé, você vai para casa, você dorme pouco, você trabalha durante as coisas, você faz prova de roupa ainda durante a filmagem, mas, ao mesmo tempo, para mim, que sou uma figurinista que sou acostumada, me acostumei, já me inseri no mercado muito, muito com a ideia de ser próxima do trabalho, ou seja, de ficar no set de filmagem, acompanhando a filmagem. Apesar de quando eu entrei, tinha um costume de que a figurinista desenhava e o assistente, o primeiro assistente, ele tocava o set e fazia a filmagem. E eu sou muito, muito obcecada, eu sou muito próxima, eu gosto de estar próximo do trabalho, então eu realmente eu fico lá até o final e participo de todos os dias da filmagem e acho que é onde coisas mudam, a mágica acontece, acho fascinante, você entendeu? consegue dar soluções na hora. Quer dizer, às vezes a coisa é muito grande e você não consegue estar sempre no set, né? Mas muita coisa acontece naquele momento que você pode solucionar, que você pode sugerir, se você tem uma boa relação com o diretor de arte, né? Eu gosto também. E sei que coisas acontecem às vezes, né? Rolo compressor, a Gabi tá falando, sem preguiça. Estavam travados meus comentários aqui, agora voltaram. Considerações finais. Bom, e aí, terminar com o assunto desprodução, Cláudia. Quer falar uma frase sobre desprodução? Eu nunca vi nada igual uma disposição de novela das 9 na minha vida. Era uma sala que era, sei lá, um quebra-cabeça de 10 mil peças. Ter que juntar brinco com brinco para devolver. É uma coisa de louco, mas enfim. Não precisamos terminar nessa coisa tão para baixo, né? Olha só, mas, assim, quem entrou aqui, Ela Fernandes, que eu amo ela. Um beijo para você, querida. Uma desprodução bem feita, né? Você mantém os seus fornecedores, você não tem dor de cabeça depois, você é finalizar o trabalho de uma forma legal, assim, eu acho. Exatamente, eu amei. Inclusive, eu cheguei a falar sobre isso com você, que para mim é isso, a desprodução bem feita, ela é uma desprodução bem feita, ela é a porta de abertura para o seu próximo trabalho, né? É você fechar uma porta bem fechada, é você concluir um trabalho bem concluído e você saber que você, com o seu nome e o seu esforço e a sua relação comercial e relação de trabalho com as pessoas, você pode construir novos trabalhos no futuro. E vamos encerrar essa live maravilhosa. Fila, obrigada. Fiquem atentos nesse Instagram para a próxima live com a Marília Carneiro fazendo esse chamado de novo e a Carla Monteiro, gênias da novela, do cinema, Dancing Days e outros tantos trabalhos, enfim. Obrigada, eu adorei. Que saudade de um set, né, minha filha? Vamos terminar com essa frase? Que saudade de um set, né, minha filha? Saudade de uma aglomeração. Figa, muito obrigada pela participação de vocês, gente. Obrigada a todo mundo que aguentou o vai e volta. Beijo. Gente, desculpa aí, conexão. Cláudia Kopp, que uma salva de palmas. Salva. Salva, Marininha. Salve, salve, salve. Um beijo, obrigada, maravilhosas, amamos. Beijo. Desliga, baby. Tô desligando, calma. Encerrar.